Educadora News. Estamos com o Dr. Paulo Fortes em vídeo, lá de Francisco Beltrão. Ele é médico nefrologista, doutor em ciência da saúde, coordenador do curso de medicina da UniOeste de Francisco Beltrão, coautor de vários artigos científicos sobre saúde renal e diretor do Instituto do Rim do Sudoeste em Francisco Beltrão. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia e coordenador da unidade de terapia intensiva do Hospital Regional. Um vasto currículo aí do Dr. Paulo Fortes. O doutor está me ouvindo, doutor? Bom dia. Bom dia, Bajo. Estou ouvindo, sim. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Hoje a gente celebra, então, né, o Dia do Rim, o Dia Mundial do Rim. E é interessante a gente conversar sobre por que a gente tem que olhar com mais carinho para os nossos rins, doutor. Então, Bajo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade aí de falar com você, com a tua audiência. E realmente, hoje é o Dia Mundial do Rim, toda segunda e quinta-feira do mês de março, existe uma campanha internacional a respeito da saúde renal, onde todos os profissionais relacionados à área do cuidado do paciente renal tentam fazer uma ação educadora da população na tentativa de fazer uma melhor prevenção da doença renal, Bajo. O que acontece é que, basicamente, as doenças renais, elas dão sintomas muito tardiamente no decorrer da doença, entende? Então, é muito comum a pessoa ter um problema renal e, por não ter sintomas, acabar não estar ciente desse problema. E o que é pior, né? Não tomar nenhuma atitude, né, no sentido de prevenir a sua saúde, né? Em especial ali a saúde do rim. Perfeito. A gente tem na nossa região, principalmente no sul do Brasil, um consumo talvez exagerado de sal, que na minha visão de leigo é prejudicial, e a questão de tomar pouca água também é prejudicial aos rins. Isso é uma verdade ou o senhor tem algo para me corrigir nessas afirmações? Então, Bajo, as principais causas de doença renal crônica, que é o foco da campanha do Dia Mundial do Rim, realmente são a pressão alta e o diabetes. Então, nós estamos falando aí aproximadamente de 50% das causas dos pacientes que precisam acabar necessitando de hemodiálise tem ou problema de hipertensão ou de diabetes. Nesse sentido, né, o que você fala faz total sentido, porque o aumento da ingesta de sal, ele acaba acarretando a longo prazo um aumento da pressão arterial, e esse aumento da pressão arterial acaba prejudicando o rim, tá certo? Então, em relação ao consumo de sal, realmente a gente tem que controlar, né, tem que evitar usar o saleiro na mesa, tentar fazer os alimentos aí com uma quantidade menor de sal, né? E em relação à questão da ingesta hídrica, né? A gente acaba que algumas situações a nossa ingesta hídrica ela é necessária, né, para evitar uma desidratação. Por exemplo, Bajo, nós estamos agora aí numa epidemia aí de dengue, né? Vários pacientes com quadros graves, né? Então, a hidratação, manter uma boa hidratação nesses pacientes, de uma maneira geral, acaba ajudando na preservação, tá certo, da saúde renal. Só que tem alguns pacientes que têm algumas outras patologias onde a ingesta hídrica excessiva pode ser deletéria, entendeu? Pode ser prejudicial ao paciente. Então, realmente, essa questão da ingesta hídrica vai depender do quadro clínico do paciente. De uma maneira geral, para as pessoas que têm uma boa saúde, a gente recomenda que se mantenha uma hidratação adequada. Só que para alguns casos, alguns pacientes, algumas pessoas que já têm problema de saúde, isso é uma coisa que pode ser revista, entendeu? Perfeito. O senhor comentou que
as doenças do rim normalmente são silenciosas. Como a gente faz, talvez, uma prevenção? Como que a gente cuida que exames devem ser feitos, com que periodicidade, para ver se os rins estão em bom funcionamento? Perfeito, Bajo. Essa é basicamente a pergunta da nossa campanha, entendeu? Porque a campanha do Dia Mundial do Rim, o que ela pretende? Ela pretende popularizar, democratizar o acesso à avaliação da doença renal. E a gente faz essa avaliação, Bajo, principalmente através de 2 exames, que são exames simples, tá? Um exame de sangue, que é a creatinina, tá? E a recomendação das sociedades mundiais é que a gente faça a detecção da creatinina pelo menos uma vez ao ano. Então, fazendo parte aí do rol dos exames, digamos assim, de prevenção. E o segundo exame é o exame simples de urina, o parcial de urina. Então, a campanha do Dia Mundial do Rim, o que ela pretende? O slogan da campanha é justamente isso. Função renal para todos, dosagem de creatinina e exame parcial de urina para todos. Para quê? Para que a gente possa fazer essa detecção mais precoce da doença renal. Tá certo? Perfeito. Num check-up simples aí, então a gente consegue ter uma detecção bem importante nesse sentido, então. Exato, porque nós normalmente temos... vamos no médico, o nosso coração tá bom. E às vezes a gente pensa, o meu coração tá bom, então tá tudo bem. E às vezes não é assim, entendeu, Bádio? Às vezes a gente pode ter problemas renais. E como são exames simples, né, são exames facilmente acessíveis, são feitos em praticamente qualquer laboratório, então há a necessidade que as pessoas entendam que, poxa, como é que está a minha creatinina? Né? Por exemplo, Bajo, você sabe como é que está a tua creatinina? Nem imagino. Entendeu? Tem que ter esse cuidado, né? E aí, falando de homem, né? Homem não faz check-up normalmente, né? E deve ser o público também, numa visão geral aí, deve ser o público mais afetado também por doenças renais, né, doutor? Então, Bajo, as mulheres acabam, elas têm uma longevidade maior do que os homens, né? E justamente o fato dos homens acabar não buscando os profissionais de saúde, não fazendo os exames de rotina, acaba tendo um impacto nessa sobrevida menor, entende? Então, realmente, o público masculino é um público especial, porque, como você fala, se o homem não está sentindo nada, que é o problema da doença renal, ele não vai procurar o médico, né? Ele não tem, na maioria das vezes, muitas vezes, essa preocupação de fazer os exames de rotina, ver como é que está a glicemia, ver como é que está lá o colesterol, né? Então, essas coisas que já são mais normais, que as pessoas já têm uma preocupação, que todo mundo já tem uma preocupação. Poxa, como é que está o meu colesterol? Meu colesterol está alto, meu colesterol está baixo, né? Porque sabe que o colesterol elevado acaba prejudicando a saúde do coração. Uhum. Só que, por outro lado, a gente não tem essa compreensão de saber como é que está a nossa creatinina, como é que está o meu parcial de urina, o meu rim está funcionando bem, o meu rim está com algum sinal de alguma lesão. Então, realmente, o público masculino acaba sendo um público que demora mais para fazer os exames de rotina e, consequentemente, já aparece, já vai fazer o diagnóstico em uma fase mais avançada da doença. Perfeito. Um pouco mais sobre o funcionamento, né? O rim, como ele funciona no nosso corpo, doutor, e ele tem uma regeneração, é possível reverter um quadro que já esteja, digamos assim, mais avançado? Ele se regenera, ele se recompõe, ele consegue ter uma volta aí ao normal, digamos assim, com facilidade? Como que funciona mais ou menos isso?
O rim, Bajo, ele é um órgão extremamente resiliente, né? E por que que eu digo isso? Normalmente a pessoa vai começar a ter sintomas clínicos, né? Alguma percepção, náusea, um vômito, um tremor, né? Normalmente quando a pessoa tem ali menos de 10 a 15% de função renal, entendeu? Então o que que acontece? Nesse longo período aí, né, dos 100% até os 15%, a pessoa acaba não sentindo nada. Por quê? Porque os néfrons que estão ali, que continuam funcionando, eles vão se, digamos assim, trabalhando um pouco mais e acabam suprindo a falta daqueles néfrons que estão se perdendo, entendeu? Então, esse é um dos fatos pelos quais a gente não tem sintomas na doença renal. Porque não que ele se regenere, mas aqueles que estão ainda em atividade acabam compensando o trabalho dos que foram perdidos, entendeu? Perfeito, doutor, perfeito. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conversando com a gente, doutor. A gente está sempre à disposição e fica a dica para todo mundo, né? Exames simples podem nos mostrar aí a saúde dos nossos rins, né? Obrigado, Bajo. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá bom? Valeu. Esse é o doutor Paulo Fortes, de Francisco Beltrão, nefrologista, também doutor em Ciência da Saúde, coordenador do curso de Medicina da UniOeste, diretor do Instituto do Rim do Sudoeste, lá em Francisco Beltrão, e membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ele coordena também a UTI do Hospital Regional, então um vasto currículo do doutor Paulo, que conversou com a gente aqui na nossa programação. Valeu, doutor Paulo, muito obrigado.